só felicidade mesmo. Só felicidade. Então, vamos lá. Eu já olhei nosso calendário, vai certinho. Nós temos mais 5 aulas, com a aula de hoje. Nós vamos terminar o conteúdo de direito de família, ok? Na próxima aula ainda, então nós vamos passar mais uns dias aí falando de família, e depois vamos entrar agora em família dentro de família, né? Mas sucessão, então também tem a ver com família, não é? Porque tem a ver com os herdeiros, os legatários, ok? Depois nós vamos falar de direito do trabalho e direito comercial, tá? Mas aí é questão de consumidor, ok? Então, nós vamos falar de direito do trabalho internacional, nós vamos falar de direito do consumidor internacional, e aí nas nossas 2 últimas aulas, nós vamos falar de integração regional. Combinado? Eu queria que vocês fizessem, vocês estão cheios de coisa, né? Eu ia falar para metade da nota ser uma apresentação. O que vocês acham desse segundo bimestre? Não, né? Vocês estão com muita coisa, não é verdade? Imaginei. Que eu ia falar para fazer uma apresentação que já era pelo menos metade da nota, tá? Mas quem quiser fazer, me avisa, tá? Para fazer uma apresentação aqui para gente, falar de algum bloco econômico, eu escolho um bloco bem facinho para falar, e aí na última aula eu abro espaço para ganhar uns pontos extras, tá bom? Então, quem quiser, fica aí o aviso. Então, quem quiser fazer uma apresentação no nosso último dia de aula, para ganhar uns pontinhos extras, eu vou escolher um bloco econômico para essa pessoa falar como funciona o bloco, quando ele surgiu, ok? Algumas peculiaridades. Se quiser falar dos BRICS, apesar de ser um bloco político, você pode falar, tá? Então, quem quiser ganhar uns pontinhos extras, às vezes está precisando, tá bom? Mas hoje eu quero falar de subtração. Oi? Eu quero, professor. Quer? Quem falou? Matheus? Tá, Matheus, então no final da aula você não sai não, tá? Porque aí eu vou escolher um bloco econômico para você falar, tá bom? Vai ser no último dia de aula. Você faz uma apresentação 5 minutos, tá? Tá bom. Não mais do que isso. Combinado? É Sim, coisa combinado. rapidinha, tá? Você faz um PowerPoint, uma coisa assim bem rapidinha, sabe? Mostrando com uma foto onde é a sede, quem são os membros, só essas coisas, tá? Então, quem Tá bom. quiser, fica aí no fim da aula que eu vou escolher os blocos econômicos. Tá? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pode, Bruna. Se quiser fazer em conjunto, também pode, tá bom? Aí eu vou escolher um bloco melhor, já que vão ser 2 alunos, e eu faço um bloco melhorzinho para vocês falarem, tá bom? Porque eu já vou falar um pouco de Mercosul e um pouco da União Europeia, que é o nosso bloco mais extenso. Tá? Mas tem pontos dentro da União Europeia que também é interessante, pode falar, como o Tribunal de Justiça, que é um tribunal, quando eu chegar lá eu vou falar para vocês, que é um tribunal supranacional. Então, as decisões desse Tribunal de Justiça comunitário, essas decisões vão valer para todos os membros da União Europeia, isso é muito interessante, ok? E aí eu vou conversar com vocês, vou escolher algumas coisas e vocês falam, combinado? Você também, tá, Kátia? Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho de subtração internacional, ok? Subtração internacional, vocês vão encontrar em algumas doutrinas com as expressões tráfico internacional de crianças, tá? Vocês também podem, rapto, também tem essa. Mas esses termos são equivocados, tá bom? Esses termos, tráfico internacional de crianças, nesse caso específico que nós vamos tratar aqui no direito internacional, se vocês encontrarem esse termo, está errado, né? Foi uma tradução errada que nós fizemos da Convenção da Haia de Subtração Internacional de Menores.
Então, esse termo ficou sendo usado por muito tempo. E está errado. O certo, nós vamos ver, é subtração internacional de menores, ok? E aí, o que é essa subtração internacional? É algo muito mais comum do que nós possamos imaginar, ok? Essa subtração de menores, ela acontece todos os dias, ok? E aí eu trouxe aqui para vocês a diferença. O que é um sequestro de crianças? O que é um sequestro de crianças? Cadê o povo do crime? Cadê o povo do crime? O que é um sequestro de crianças? Eu estou vendo ali uma criança que está esperando na porta da escola, eu fico olhando, aí num dia o pai vai buscar numa Ferrari, no outro dia a mãe vai buscar numa Maserati, aí eu estou vendo aquela criança que fica lá na porta da escola todo dia, né? Aí eu falo assim, tá vendo aquela criança lá? Os pais parecem ser ricos, viu? Eu vou pegar aquela criança e vou pedir depois um resgate. Será que o pai está disposto a pagar aí uns 5 milhões pelo filho? Tá? Então, o sequestro de criança tem a ver com dinheiro. A mesma coisa é o sequestro internacional de crianças, tá bom? O sequestro internacional de crianças movimenta bilhões de dólares todos os anos. Para quê? Para adoção e tráfico de órgãos, ok? Então, é algo que envolve muito dinheiro. E o tráfico, então, de crianças, mulheres, homens, né? O tráfico de pessoas, o tráfico internacional de pessoas, ele vai gerar tanto dinheiro quanto o tráfico de drogas, para vocês terem ideia da dimensão que é esse tráfico. Nós temos, bom, eu falei isso aqui, lembrei, nós temos alguns alunos falando de tráfico internacional, ok? Tráfico internacional de pessoas, então também é interessante. Isso movimenta muito dinheiro, tá bom? Então, movimenta muito dinheiro o tráfico internacional de crianças, assim como o sequestro de crianças, é algo que vai envolver dinheiro. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do tráfico internacional de crianças, de onde as crianças costumam ser levadas aqui do Brasil, tá bom? Fortaleza, Sergipe, Bahia, São Paulo e Paraná estão entre os principais estados onde nós temos esse sequestro, esse tráfico internacional de crianças, ok? E o que é essa subtração internacional de crianças? O que é isso? O que é o termo que significa para a gente? Eu vou falar para vocês de sequestro de crianças? Não. Eu vou falar de tráfico internacional de crianças? Não. Para nossa disciplina, o que interessa é a subtração internacional de crianças. E o que é isso, subtração internacional de crianças? Digamos que eu tenho um filho, tá? Eu tenho um filho, eu estou querendo me separar e estou querendo mudar do Brasil com esse meu filho, porque eu vou ter uma oportunidade de trabalho muito melhor no exterior, essa criança, ela vai ter uma vida melhor. Só que o meu marido, ele não aceita eu levar a criança para longe dele. E aí, o que eu falo para ele? Olha, amorzinho, eu vou só passar férias com o nosso filho na Disney, ok? Autoriza aqui para eu poder viajar com a criança. Vou fazer um parêntese agora. Para você sair com uma criança do Brasil, você precisa de autorização dos genitores, ok? Se a criança tem 2 genitores, então você precisa da autorização dos 2 pais. Se essa criança tem 3 pais, você vai precisar da autorização dos 3 pais para tirar essa criança do Brasil, ok? Hoje os passaportes, eles já vêm com a seguinte informação. A criança só pode sair do Brasil com autorização dos 2 pais. A criança pode sair do Brasil na presença de pelo menos um genitor, ou a criança pode sair do Brasil sem a autorização de ambos os pais.
ok? Então, hoje no passaporte já consta essa informação. E os pais, na hora que eles vão fazer o passaporte da criança, eles podem optar, ok? Então, fecho parênteses. Então, eu vou lá, peço para o meu marido autorização de passar 15 dias de férias com essa nossa criança lá nos Estados Unidos. Ok? Tudo bem, tudo bonitinho, tá aqui a passagem, hotel reservado, vamos para a Disney, curtimos a Disney. Parará, que beleza, né? Maravilha. No dia de voltar para o Brasil, eu não volto. No dia que eu deveria estar de volta ao Brasil, eu me mudo para aquele país que eu gostaria de viver com a minha criança, onde eu vou ter o emprego que eu gostaria de ter, onde eu vou poder dar para o meu filho uma qualidade de vida melhor. Mas eu fugi com essa criança, não é verdade? Eu, mãe, eu não tenho a guarda dessa criança, eu fugi com essa criança. Isso é subtração internacional de crianças, ok? Então, a subtração internacional de crianças tem a ver com o seu direito de guarda daquela criança e o seu direito de visita, tá bom? Então, vamos lá. A subtração internacional que nos interessa tem a ver lá com o direito de família. Tem a ver com a guarda, então, quem tem a guarda daquela criança e quem tem o direito de visitar aquela criança, ok? Então, o pai ou a mãe vai lá, resolve viajar com a criança e desaparece com essa criança do Brasil. Isso é o tráfico internacional, isso é a subtração internacional de menores, ok? Combinado? Alguma dúvida com a diferença, então, entre... Deixa eu voltar aqui. Entre sequestro, tráfico internacional e subtração? A subtração, então, qualquer genitor pode fazer. Qualquer parente pode fazer. Eu posso avisar para o meu irmão o seguinte: Rodrigo, meu irmão chama Rodrigo, eu quero viajar com seu filho, Lucas, né, que é meu sobrinho, eu vou levá-lo para Disney, que eu quero levá-lo lá no parque do Star Wars. Tá? E ele fala, tá ótimo, pode ir, autoriza. E eu nunca mais volto com o filho dele. Fico lá nos Estados Unidos. Eu estou cometendo esse tráfico internacional de crianças? Estou. Ok? Então, o tráfico internacional de crianças, a subtração internacional de crianças, ela tem a ver, então, com essa guarda e esse direito de visita. E aí eu vou trazer uns termos para você, que é o poder familiar, já que nós estamos falando de família. O que é o poder familiar? É o poder e os deveres que os seus pais, eles têm sobre você até você completar 18 anos, tá bom? Ou não, ou você foi emancipado com 17 anos, então é até 17 anos. Não, você foi emancipado com 16 anos porque você ia casar, tá bom? Então, ok, então é até aquele momento em que você se torna capaz, ok? Então, esse poder familiar, ele está lá na nossa Constituição, no artigo 226, e ele vai falar desse poder familiar. É o poder, por exemplo, que o seu pai tem de falar que você não vai sair, e aí você não pode sair, tá bom? É o dever que o seu pai tem de te dar as vacinas obrigatórias, tá bom? Contra paralisia infantil, ok? Contra a varíola, que já foi... qual que é a palavra quando ela não tem mais no Brasil? Tá bom? Esse é o dever que o seu pai tem com você, de te matricular na escola erradicada, isso mesmo. A varíola já foi erradicada no Brasil. Por quê? Porque todo mundo vacinou. Tá bom? Todo mundo vacinou. As pessoas estavam imunes, então, à doença, e a varíola subiu, ok? Pode voltar? Pode.
Se as pessoas deixarem de se vacinar, todo mundo vai ficar infectado de varíola? Vai. Ok? Então, tem de vacinar. A mesma coisa da paralisia infantil. Se hoje você anda bonitinho, é porque você tomou lá a vacina da paralisia infantil. Combinado? Então, esses são os poderes e os deveres que os seus pais têm sobre você. E o que é guarda? O que é a guarda? A guarda nada mais é do que a posse. Imagine a posse física, né? Por isso que está entre aspas, né? É você poder pegar aquela criança e colocar em determinado lugar. É você poder, por exemplo, escolher onde aquela criança vai morar. É você escolher onde aquela criança vai estudar. É você poder escolher onde aquela criança vai almoçar. Então, a guarda é esse poder de indicar o que aquela pessoa, o que aquela criança, indicar onde aquela criança estará. Ok? Tem a ver com o local, as decisões com relação a essa criança. Tá? A guarda, ela pode ser compartilhada ou pode ser unilateral, tá? Ainda que você tenha a guarda unilateral do seu filho, para que ele saia do Brasil, você precisa da autorização do outro genitor, ok? A não ser que aquele pai perca o poder familiar. Então, não confundam isso, ok? Ainda que você tenha guarda unilateral ou compartilhada, a criança sempre vai precisar da autorização, quando ela for menor de 18 anos, autorização do genitor para sair do país, tá bom? Com exceção, claro, se lá no passaporte tiver a declaração que pode viajar só com um dos pais, que pode viajar sozinho, tá? Como que é decidida essa guarda? Essa guarda ela vai ser decidida lá numa ação de guarda, pelo juiz ou por um acordo entre as partes. Bom, hoje, o que o judiciário preza? Pela guarda compartilhada. Então, a regra hoje é a guarda compartilhada, tá bom? A exceção é a guarda unilateral. Por quê? Porque o judiciário entende que o contato da criança com os genitores é fundamental para o desenvolvimento daquela criança. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles são responsáveis por decidir onde a criança vai morar, onde a criança vai estudar, onde a criança vai comer e o que ela vai comer, tá bom? Então, a guarda hoje, ela é compartilhada. Lá na minha época, que eu era no século passado, lá no século passado, quando eu era jovem, né, criança, a regra era a guarda unilateral, tá bom? Exagerada não, querida, eu sou do século passado, viu? Não vem que não tem, eu sou do século passado, vocês que são do século 21, eu sou do século 20. Eu sou do século 20, tá? Vocês têm ideia do que é isso? Eu sou do século passado. Que vergonha. Então, lá no século passado, a regra era a guarda unilateral, tá bom? Era a regra, era a guarda unilateral. Hoje, não. Hoje, os dois pais são responsáveis pela guarda da criança, tá bom? Isso vai impactar, por exemplo, na responsabilidade civil dos pais, ok? Na responsabilidade civil dos pais. Imagine que o seu filho, tá? Você e a mãe do seu filho são separados, ok? Divorciados, e o seu filho, ele está lá com a mãe no dia de ficar com a mãe. E ele está brincando na rua, e ele pega uma pedra e, na hora de brincar com a rua, ou está brincando com a bola, joga num carro e estraga o carro. De quem é a responsabilidade para arcar com os prejuízos do dono do carro?
Quem que vai ter que pagar o prejuízo do dono do carro? É a mãe, porque a criança estava lá no dia da mãe? Os dois pais, a guarda não é compartilhada? Então, o débito é solidário, tá? Então, a criança tem guarda compartilhada, a criança causou um dano a alguém, a responsabilidade vai ser dos dois pais. Ainda que a criança esteja, por exemplo, no dia de dormir lá na casa do pai, ou no dia de dormir lá na casa da mãe. Ok? Então, a guarda compartilhada também vai influenciar na responsabilidade civil. E, por fim, ainda com relação à guarda, nós vamos ter o direito de visita. Vocês já viram decisões de guarda ou acordo de guarda? O que fala lá na decisão de guarda ou no acordo de guarda? Olha, férias de julho, a criança vai ficar com a mãe. Férias de dezembro, a criança vai ficar 30 dias com o pai e o restante com a mãe. Vocês já viram isso? A criança vai dormir na casa do pai sexta, sábado e domingo, e em fins de semana alternados. Isso tem a ver com o direito de visita, tá bom? É o direito de visita. É aquele momento em que o genitor, ou uma avó, tá bom? Ou um tio, vai ter o direito de visitar e ter a criança na sua guarda naquele momento, tá bom? Isso acontece muito. Todos os acordos de divórcio hoje que tem a ver, que envolve criança, os pais colocam isso. A guarda é compartilhada, as férias vão ser divididas. Num ano, as férias de janeiro vão ser da mãe e as férias de julho do pai. No outro ano, as férias de janeiro vão ser do pai e as férias de julho da mãe. Então, eles fazem esse trabalho, esse acordo alternado, tá bom? Então, a subtração internacional de menores, ela vai ter a ver com essa guarda. Bom, ela tem a ver com a guarda, com esse direito de visita. É o direito que o pai tem, ok? De pegar a criança e devolver a criança no dia combinado. Quando eu estava lá em Portugal, eu tinha uma professora que nós tínhamos aula com ela de 15 em 15 dias. Aí foi chegando o fim do semestre, não, foi chegando o fim do semestre, a professora sumiu. A professora mandava mensagem, assim, em cima da hora, dizendo que não ia poder dar aula, porque ela morava em outra cidade. Até que teve um dia que nós íamos ter aula 8 horas da manhã para compensar essas aulas atrasadas. E quando foi 7 horas, todo mundo recebeu um e-mail da professora dizendo que ela não tinha condições emocionais de viajar, porque ela estava com uma filha desaparecida há mais de 30 dias. O pai da criança tinha buscado a criança num dia que ele tinha o direito de visita e ele sumiu com essa criança. Ok? O pai pegou a criança, desapareceu com a criança e ela não tinha mais emocional para poder ir um dia assistir, ministrar a aula de 8 da manhã até 6 da tarde. Então, ela mandou esse e-mail para a gente, foi quando nós tomamos, então, ciência dos problemas que ela estava passando. Aquela situação era um tráfico internacional de menores. O pai pegou a criança lá em Portugal, aproveitou que não tem imigração de Portugal para a Espanha e levou essa criança para a Espanha, onde ele ficou lá escondido com a criança, longe da mãe. Uma situação clara de subtração internacional de menores, ok? Isso acontece muito? Acontece. Vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui no Brasil e ficou famoso. Uma mulher era casada com um americano. O
já era divorciada desse americano, sei lá. Mas ela queria trazer o filho dela para passar férias no Rio de Janeiro, onde a mãe dela morava, tá? E aí o pai assinou bonitinho lá, dizendo, não, tudo bem, a criança vai passar férias no Brasil, ótimo, ele mora nos Estados Unidos, ótimo, venha, pode ir. Assinou. Quando essa mulher chegou aqui no Brasil, ela ligou, depois passado lá o fim das férias, ela ligou para o marido, para o ex-marido, para o pai da criança e falou, oi, tudo bem? Não, tô te ligando para avisar que eu conheci outra pessoa, eu vou me casar com essa pessoa aqui no Brasil, um advogado renomadíssimo, tá? Vou casar com essa pessoa aqui no Rio de Janeiro e eu não volto mais para os Estados Unidos. E aí o pai entrou na justiça para ter a criança de volta. Ok? Essa história gerou lá um imbróglio danado, até que o STJ, se eu não estou me enganada, deu uma decisão mandando a criança voltar para os Estados Unidos. Gente, o povo foi para frente do tribunal, tá? Bater boca com o ministro, dizendo que era um absurdo a criança ter de voltar para os Estados Unidos, ok? É o caso do menino Sean, tá? Caso do menino Sean, é o nome dele. E ele teve de voltar para os Estados Unidos, ok? Aí o dia que a Polícia Federal foi lá buscar a criança, foi um circo, tá? O povo na frente gritando que era um absurdo tirarem a criança do Brasil, onde já se viu tirar a criança do Brasil, que o Brasil não era um país sério em fazer um negócio desse, parará, ok? Na verdade, a decisão da Justiça brasileira foi corretíssima. Onde a criança residia? Qual era a residência habitual daquela criança? Era nos Estados Unidos. Foi a mãe que cometeu a subtração internacional de menores, ok? Até a década de 1980, nós tínhamos um movimento de que os pais, homens, subtraíam as crianças, ok? Por quê? Porque o pai queria se vingar da mãe. Naquela época, 1980, na década de 1980, a guarda ainda era uma guarda unilateral. Então, quem ficava com a criança em caso de divórcio, ou não, ou na possibilidade de separação, era a mãe, tá? E o pai, ele ia lá, subtraía a criança e fugia com a criança. Ia para outro país com essa criança, ok? Então, até a década de 1980, nós tínhamos um movimento de pais, homens, que subtraíam essas crianças e levavam essas crianças para outros países com uma forma de se vingar da mãe pelo divórcio, ok? A partir dos anos 2000, nós tivemos uma inversão dessa situação. Hoje, os principais subtratores, a palavra é essa mesmo, pessoal, subtrator, tá bom? O principal subtrator é a mãe. Por quê? Porque a mãe está fugindo de violência doméstica, tá? A mãe está em busca de melhores condições econômicas e profissionais. Então, a mãe costuma pegar aquela criança que ela tem naquele momento de direito de visita e ela foge com a criança, ok? Eu trouxe uns dados aqui para vocês verem. Esses dados não estão tão atualizados assim, porque eu também não achei depois dados novos. Em 2018, 60% dos pedidos, eram mais de 200 pedidos, tá bom? Por ano. Então, em 2018, 60% dos pedidos eram de países estrangeiros solicitando que o Brasil
atuasse para devolver crianças para o exterior, porque as mães tinham vindo para o Brasil com as crianças, ok? O que isso acontece? Os casos que nós vemos, não é, dessas mães que vêm para o Brasil, ou mães ou mulheres que se casaram com estrangeiros, ok? Então, nós temos mulheres que se casaram com estrangeiros e são vítimas de violência doméstica, estão insatisfeitas com a vida que o marido está proporcionando no exterior, e aí o que elas fazem? Regressam ao Brasil com essa criança, ok? E o que nós temos também? Mulheres estrangeiras que vêm para o Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida, tá bom? Por incrível que pareça, nós temos países piores que o Brasil, tá bom? Nós temos, inclusive, vizinhos que estão em situação econômica pior que a nossa. Não que a nossa esteja boa, não é, pessoal? Onde já se viu euro, dólar, tudo lá nas alturas, não é? Como que a rica aqui da professora, não é assim, Bruna? Como que a rica aqui da professora vai poder viajar com o dólar e com o euro nas alturas desse jeito? Eu vou ter que me contentar com a viagem do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Não é verdade? Não é verdade? Eu vou ter que me contentar com isso. Onde já se viu, não é? Eu não sei o que eu assisti esse fim de semana. Ah, foi a escolinha do professor Raimundo. Gente, aquele programa é muito bom. É muito bom aquele programa. Ele consegue ser melhor do que o original. E tinha lá um comentário falando, né, da nossa economia, da situação, que agora as ajudantes do lar já não podem mais viajar para os Estados Unidos, não é? A situação está tão feia, né, que nem as ajudantes podem viajar mais para os Estados Unidos, tá? É muito engraçado aquele programa lá do... Tem até a musiquinha que eu fiquei de cantar para vocês e agora eu esqueci a musiquinha, tá? Então, nós temos pessoas, mulheres, que vêm para o Brasil em busca de melhor qualidade de vida, seja no aspecto emocional, seja no aspecto econômico, profissional, tá bom? E essas mulheres, então, fogem dos seus países, levando seus filhos, ok? O que acontece? Imagine que uma mulher é vítima de violência. Ah, o Uniceplac está pagando em euro, quem me dera, quem me dera. Ô, Bruna, você está me sacaneando, é? Você está me sacaneando? Quer dizer que eu tenho uma voz ruim? Essa minha voz de taquara rachada, quando eu canto, é um negócio assim de quebrar os vidros. Quebrar os vidros, de tão maravilhosa que ela é. Mas eu vou pegar a musiquinha e vou lembrar da musiquinha e vou fazer um vídeo e vou cantar para vocês. Não está pagando, ó, e a Uniceplac, infelizmente, não está pagando a gente em euro, tá? Nem 14º, nem 14º, nem 15º salário, nada disso, tá? Não sou política, não tem essas regalias. Tá bom? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Uma mulher brasileira, ela se casa com um italiano, ok? Ela vive lá em Roma, que ela achou que a vida dela ia ser maravilhosa. Quando ela chegou lá em Roma, logo depois de ter filhos, ela começou a ser agredida pelo marido, primeiro com agressões psicológicas, no intuito de desmerecer a esposa, falando, nossa, como você está desleixada, nossa, você já foi mais bonita, nossa, como você está gorda, olha só como você está horrorosa, aí maltrata a esposa, sempre colocando a esposa para baixo, você não serve para nada, e depois começa com agressões físicas, ok? E aí, o que essa esposa, depois de sofrer tanto, tá? O que ela faz? Ela resolve fugir desse marido violento, mas a mãe não vai fugir sem os filhos, não é verdade? E onde ela tem parentes, onde ela tem pessoas que vão ajudá-la? No Brasil. Então, ela foge com essas crianças
para o Brasil. Imaginaram essa situação? Aí ela chegou aqui no Brasil, procurou a família dela, falou, relatou o que estava acontecendo, ok? Mas o marido se valeu da Convenção da Haia de 1980 sobre aspectos civis do sequestro internacional de menores. Como eu disse para vocês, a tradução é equivocada. E a justiça brasileira determina que essas crianças voltem para a casa dos pais, lá na Itália. Ok? É isso mesmo. A lei vai determinar isso. A Convenção de Haia, ela foi internalizada pelo nosso governo, então ela é lei. Ela é lei aqui no Brasil. E determina que a criança deve regressar para o seu local habitual. E onde nós vamos discutir a guarda dessa criança? No local do domicílio da criança. E qual é o domicílio da criança? É o Brasil? Não. É Roma, é lá na Itália. Ok? Então, você precisa discutir a guarda da criança no local de sua residência habitual. Então, aquela mulher que veio da Itália, vítima de agressão, e trouxe os filhos, ela vai ter que discutir a guarda dos seus filhos lá na Itália. Ah, professora, não é justo, mas essa é a nossa lei, não é? Imagina se fosse uma situação contrária, o pai fugiu com a criança, a mãe está aqui no Brasil sofrendo, querendo os filhos de volta. E aí, não é justo a mãe ter os filhos de volta? É a mesma situação, o pai, tá bom? Nós vamos ver que existem exceções, tá? A nossa convenção, ela hoje é assinada e ratificada por 112 países, tá bom? Isso significa que, dentro desses 112 países, nós vamos obedecer à convenção. Então, a criança veio para o Brasil numa situação de subtração internacional de menores, nós vamos devolver aquela criança para o seu domicílio habitual, ok? Quais são os objetivos dessa convenção? Proteger a criança, tá? Então, o objetivo é a proteção dessa criança, ok? Então, nós vamos proteger essa criança de mudanças repetitivas de domicílio ou uma retenção por parte de um genitor que seja uma retenção ilícita, ok? E aqui eu coloco para vocês que a subtração de menores é um ato ilícito, não é crime, tá bom? O pai ou a mãe que comete a subtração internacional de menores não responde por crime nenhum, mas ela praticou um ato ilícito, passível de reparação por danos morais e materiais na esfera civil, mas não na esfera criminal, ok? E o outro objetivo da convenção é o retorno imediato da criança para sua residência habitual. É o que nós vamos chamar de status quo ante. Então, antes da subtração, qual era o domicílio habitual daquela criança? Então, nós vamos devolver aquela criança para aquele domicílio que ela possuía antes da subtração. Tá bom? Nós vamos ter algumas instâncias administrativas e judiciais. A primeira instância administrativa é a CAF. Quem é a CAF? É aquela nossa autoridade mesmo, lá da adoção, que é a nossa autoridade central administrativa federal. É o Ministério da Justiça, tá bom? Então, a mesma CAF que nós temos lá na adoção, nós também vamos ter aqui
na subtração internacional de menores e vai ser exercida pelo mesmo órgão, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem mais vai ser envolvido nessa situação? A AGU, ok? Então, quem aí quer ser membro da AGU? Procurador Federal. Quem quer? Eu preciso saber, porque o nosso juiz federal, eu já sei quem é, né? Quem que é o nosso procurador federal? Matheus. Então, o Matheus, ele vai ser responsável, tá? Pela ação que vai tirar aquelas crianças que estão com a mãe que foi vítima de violência doméstica. Tá bom, Matheus? Olha só, aí a sua mãe vai aparecer na TV, você vai ter que dar entrevista, aí a sua mãe vai te ligar e vai falar, meu filho, eu não te criei para fazer isso, tá? Você não pensa na mãe, tá? Daquelas crianças, onde já se viu, a mãe foi vítima de violência, fugiu com os filhos para cá e agora você vai tirar os filhos da mãe, como você é desnaturado, ok? É, Matheus, mas você vai cumprir a lei, aí você vai falar para sua mãe, olha, infelizmente, né, as coisas não são dessa forma, eu preciso cumprir a lei, ok? Então, Matheus, lá da AGU, ele vai ser, então, responsável por essa ação de restituição de menores. E quem vai julgar essa ação de restituição de menores? Quem? Wesley. O Wesley, então, vai ser o responsável, que é o nosso juiz federal. Ele vai ser o Cadê o Wesley falando isso? Ele vai ser o responsável por analisar esse pedido de restituição de menores. Se o Wesley deferir, nós vamos ter uma medida chamada de busca e apreensão de menores. Vocês acreditam nisso? É uma busca e apreensão de menores. Então, o Matheus, de um lado, representando a União, e a mãe, do outro lado, tá bom? Brigando lá na sala do Wesley, lá na Justiça Federal, para o Wesley deferir ou não o retorno das crianças para o seu domicílio habitual, ok? Mas é assim, toda criança que vier para o Brasil vítima de subtração internacional de menores vai ser devolvida para o seu domicílio habitual? Não. Por quê? Porque o Wesley, nosso juiz federal, ele vai ter que observar os requisitos para deferir a medida. Quais são os requisitos? O primeiro, os estados envolvidos precisam ser parte na convenção, tá bom? Olhamos lá, é Itália. Ok, Itália e Brasil fazem parte da convenção. Beleza? Então, o primeiro requisito, o Wesley viu que está tudo certo. Segundo, a criança, ela deve ter como residência habitual o estado requerente. Então, a criança morava na Itália? Morava. Lá, a Itália era o domicílio habitual. Beleza. O pedido chegou na ACAF via ACAF italiana? Chegou. Então, nós temos aqui o segundo requisito preenchido, tá? Nós temos um caso de violação do direito de guarda ou de visita. Digamos que o pai tenha dado, né, o pai italiano tenha dado uma procuração, né, uma declaração, autorizando a criança a passar férias com regresso na data X. Passou daquela data, é subtração internacional de menores, ok? Então, o terceiro requisito está ok.
Eu vi um caso não muito recente, até com uma colega de vocês aí do Uniceplac, uma aluna que a namorada do filho estava sendo processada, tá bom? Por um por uma suposta subtração internacional de menores. Mas ela tinha uma declaração assinada e com firma reconhecida do pai da criança, autorizando a mãe a levar a criança para fixar residência no Brasil, tá bom? Então, esse requisito da violação do direito da guarda ou de visita não estava presente, porque o pai autorizou que a criança viesse para o Brasil para ter aqui no Brasil a sua nova residência, tá bom? Aí não adianta o pai se valer lá do jus esperneandi, porque o Wesley ele não vai deferir a medida, tá bom? Então, nós temos de ter essa violação. Saiu de férias, não voltou, subtração internacional de menores. Pegou a criança para tomar um sorvete na esquina, desapareceu lá para o Paraguai, subtração internacional de menores. Ok? A criança subtraída deve ser menor de 16 anos. Por quê? Porque uma criança maior de 16 anos, ela já tem discernimento das suas decisões, não é verdade? O responsável, ele vai apenas ratificar o que a criança gostaria. As crianças hoje de 16 anos, meu Deus, tem tudo menos 16 anos, não é verdade? Meu sobrinho tem 16 anos. Gente, não parece, tá? Não parece ter 16 anos, ele já sabe o que ele quer, ele já tem um negócio dele, ele tem um negócio, o menino, ele começou a ter o negócio dele com 14 anos, ele tem um negócio dele, ok? Lícito, tá, gente? Ok? Tá, essas crianças, a criança deve ser menor de 16 anos. O que mais? O pedido, tá bom? O pedido feito pela CAF estrangeira deve ter menos de 1 ano da data da saída da criança do estado de residência habitual. Ok? Vamos imaginar o seguinte: a criança, a mãe falou para o pai assim, ó, eu vou levar as crianças para passar férias, eu vou retornar no dia 20 de janeiro de 2020, ok? Então, no dia 20 de janeiro de 2020, eu vou regressar com as crianças aqui para o nosso país, tá bom? Tá bom. Que dia que a mãe deve regressar com a criança? No dia 20, não é? Se no dia 20 ela não regressar, ela já está cometendo o ato ilícito, que é a subtração internacional de menores. Tá bom? Subtração internacional de menores. O pai, então, ou o genitor, ele vai ter um prazo de até 1 ano para entrar em contato com a CAF a partir desse dia em que observa-se a subtração internacional do menor. Tá bom? Então, ele vai ter que ter 1 ano, mas cuidado. Não é assim, no dia 19 de janeiro de 2021, o pai vai lá na CAF e fala, olha, até hoje meus filhos não voltaram. Não, porque esse prazo é para a CAF, lá do país estrangeiro, notificar a CAF brasileira. Ok? Por que nós temos esse prazo? Porque se passar de 1 ano, perde a urgência daquela demanda. Você não está tão desesperado assim para ter seu filho de volta, tá? Não tá. Passou de 1 ano, não tem urgência nenhuma mais. Então, não faz mais sentido discutir a nova residência habitual daquela criança. É uma posse velha, mais ou menos, tá bom? Então, 1 ano é o prazo, tá?
para você poder discutir na justiça do país onde a criança está a devolução dessa criança. Ok? Outras situações que o nosso juiz federal, Wesley, ele vai ter de observar. Existe possibilidade, existe um risco real para o retorno dessa criança? Bom, então, digamos lá na situação da nossa amiga que foi para a Itália, está lá na Itália, era ela vítima de violência doméstica, e aí ela fugiu para o Brasil com os filhos. É possível que o pai se vingue nos filhos da mãe? Vamos mudar a construção da frase. É possível que o pai se vingue da mãe machucando as crianças? As crianças também eram vítimas de violência doméstica? Se existir essa hipótese, o juiz brasileiro ele vai pensar no que é melhor para a criança, ok? E ele vai manter a criança junto com a mãe. Mas não existe essa hipótese. A mãe era vítima de violência. O pai amava os filhos mais que tudo. Então, você devolve a criança para o seu domicílio habitual. E, por fim, se a criança se manifestar de forma livre e voluntária de que ela não quer voltar. Então, você imagina aí uma criança de 15 anos. Que é de serviço social. Quem faz serviço social é o quê? Bruna, que sabe tudo aí. Serviço social. A moça do serviço social, ela vai perguntar para a criança, tá? Ou a psicóloga lá do fórum, assistente social, isso, obrigada. Não é a Bruna, mas é o Leandro, que também sabe tudo, né, Leandro? Então, vamos lá. A assistente social ou a psicóloga do fórum vai perguntar para a criança: você sabe o que aconteceu? Aí a criança vai responder: sim, sei. A minha mãe morava lá na Itália, ela era vítima de violência, e aí ela pegou a gente, falou que ia passar férias no Brasil e nunca mais voltamos. Sim, ó, você sabe então o que aconteceu. Você quer voltar para a Itália? Não, não quero voltar para a Itália. Gosto do Brasil, fiz novas amizades aqui no Brasil. Aqui eu estou em contato com a família da minha mãe, que eu não tinha contato, então eu não quero ir. Eu quero ficar aqui. Então, a opinião da criança também vai ser levada em consideração. Mas, gente, uma criança de 6 anos não tem uma opinião formada. É diferente de uma criança de 14, 15 anos. Tá bom? Foi o que aconteceu com aquele caso que eu contei para vocês aqui do Brasil, o caso Shawn. O menino, na época, tinha 5, 6 anos. Ele não tinha como se manifestar isento de pressão psicológica da família da mãe, tá? Porque a mãe morreu no parto da irmãzinha, e aí ele ficou sob os cuidados do padrasto e da avó, tá? E aí a avó e toda a comoção pública dizendo que ele tinha que ficar no Brasil. Essa vontade do menino, ela estava com vícios, ok? Tanto que a criança voltou para os Estados Unidos. E o que a avó fez lá no caso Shawn? Ajuizou uma ação de guarda nos Estados Unidos e ganhou a guarda da criança. Então, o Shawn voltou para o Brasil, mas agora porque ele tinha a guarda da avó, ok? Ele tinha a guarda da avó, né? A avó tinha a guarda dele. Então, a avó pôde decidir onde ele iria residir, tá bom? E o pai tem o direito de visita, ver nas férias, ficar com o menino nos Estados Unidos nas férias, mas a criança deve voltar para o Brasil, porque agora o Brasil é a sua residência atual. Ok? Alguma dúvida? Não? Mostrar para vocês, então, como funciona o procedimento, tá? Vamos pensar numa cooperação ativa, que é aquela que o Brasil solicita. Então, imagine uma criança que foi
levada do Brasil para o exterior, numa situação de subtração internacional de menores, ok? O detentor que tinha guarda ou o genitor abandonado, ele vai procurar a nossa ACAF, ok? A ACAF vai entrar em contato com a Interpol para descobrir onde essa criança está, ok? Então, a ACAF vai entrar em contato com a Interpol para descobrir onde essa criança está. A Interpol achou a criança, então a ACAF brasileira vai entrar em contato com a ACAF lá do país onde a criança esteja, tá bom? A ACAF lá do país vai entrar em contato com o genitor e vai falar: e aí, querido, devolve ou não a criança, tá? E vai ter duas hipóteses. Se ele falar, tá bom, vou devolver, o Ministério das Relações Exteriores vai lá buscar a criança, pega a criança e traz para o Brasil. Se ele falar, não devolvo, ok? A ACAF estrangeira vai ajuizar uma ação de busca e apreensão de menores, ok? Lá na justiça dela, ok? Para requerer a criança de volta. E o juiz, ele vai decidir se todos aqueles requisitos estão presentes, se aquela criança não está numa situação daquela de exceção, vai ouvir a criança e aí ele vai decidir se essa criança volta ou não, ok? Tá? Se, é o que eu coloquei aqui, se o subtrator volta para o Brasil, aqui ele não vai receber nenhuma ação, tá bom? Ele não vai sofrer nenhuma punição criminal pela subtração da criança, ok? Ele vai apenas, depois, se for o caso, responder por uma ação de danos morais e materiais, ok? Alguma dúvida aqui na nossa cooperação ativa, que é essa em que o Brasil pede? Não? Vamos, então, para a cooperação passiva. A aula hoje está correndo. Na cooperação passiva, que é o que mais acontece, vão ser aqueles casos em que as crianças foram trazidas para o Brasil. Então, a CAF estrangeira vai solicitar o retorno dessas crianças que estão no Brasil. Ok? Então, o detentor da guarda ou o genitor abandonado, ele vai entrar em contato com a CAF do seu país. É o mesmo procedimento. A CAF lá do país que ele reside vai entrar em contato com a Interpol e vai falar: Interpol, cadê essa criança? Você aí que é o Big Brother, não é? Você que é o Big Brother do mundo, sabe tudo, não é? Tem acesso a tudo, não é verdade? É o grande irmão que consegue ver onde todo mundo passou, deixou de passar. Mostra aí pra gente onde essa criança está. A Interpol vai trazer um relatório. Ó, essa criança entrou no Brasil no dia tal. Ela não saiu do Brasil, ela está lá no Brasil. E os contatos, tá? Da Interpol, junto à Interpol do Brasil, ainda mostram o endereço dessa criança. Essa criança está lá no Gama, tá? Essa criança está lá no Gama. A CAF estrangeira, então, vai entrar em contato com o Ministério da Justiça e vai falar o seguinte: e aí, ministro, beleza? Confusão danada esse país aí, hein? Agora o outro tá chamando o outro de nhonho, onde já se viu, o nhonho vai ficar sentido, tá? Mas deixa eu te falar, lá no Gama tem uma criança que foi subtraída aqui no nosso país. Tá? A mãe fugiu com a criança aí para o Brasil, nós estamos querendo essa criança de volta. Pode ajudar? Aí o ministro, ó, claro, vou ajudar. E aí o Ministério da Justiça, a nossa CAF, vai entrar em contato com o genitor, tá bom? O genitor subtrator. E ele vai propor um acordo, ok? Gama York, isso mesmo, vai propor um acordo. Ó,
Vamos devolver a criança, a situação não vai ficar legal para você, vamos tentar isso aqui da melhor forma possível. Aí a mãe ou o pai da criança que está no Brasil vai poder falar, ok, devolva a criança sem problema nenhum. O Ministério das Relações Exteriores, então, vai entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores lá do outro país e eles vão fazer o trâmite para levar a criança de volta. Mas, se o genitor subtrator falar não, não devolva essa criança de jeito nenhum. A CAF, então, vai entrar em contato com a AGU, ok? A CAF vai entrar em contato com a AGU, que vai ajuizar na Justiça Federal uma ação de busca, apreensão e restituição de menores. Aí tá lá o Wesley, né, achando que ele vai ser o próximo Sérgio Moro, não é, Wesley? O panteão da justiça e da verdade, o salvador da pátria, o responsável por acabar com a corrupção no nosso Brasil, ok? Aí chega lá para ele a ação de busca, apreensão e restituição de menores. Vocês conseguem imaginar? Ele, pô, que sacanagem. Eu estou fazendo aqui divórcio, eu estou fazendo um monte de coisa chata, eu estou fazendo agora busca e apreensão de menores. Gente, não, eu não estudei tanto para isso. Aí ele resolve largar o cargo dele de juiz federal, tá bom? Mas antes ele precisa decidir, tá? O Wesley precisa decidir se ele concorda ou não com a devolução daquela criança. Ele vai dar uma decisão. Ele vai falar se eu concordo ou não, se os requisitos previstos na lei foram atendidos e se não há exceção, tá bom? Se o Wesley entender que, o pedido da AGU tá certo, tá? Essa criança precisa ser devolvida para o genitor que foi abandonado. Então, o Wesley vai mandar fazer o repatriamento dessa criança, que nada mais é do que a devolução. Exato, não é? Ele larga para ser ministro da Justiça e Segurança. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar de adoção, ele vai cuidar de subtração de crianças, não é? Tudo aquilo que ele não queria fazer quando ele era juiz federal. Exatamente, Ian, exatamente. Aí vai virar ministro da Justiça para fazer exatamente a mesma coisa. Tá bom? Não tem. E aí, então, nós vamos ter o repatriamento dessa criança, que nada mais é do que a devolução dessa criança para o seu status quo ante, ok? E aí, lembrando para vocês que a ação de guarda, ela vai ser proposta onde? No domicílio habitual do menor, conforme está previsto lá no nosso artigo 7º da LINDB. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida com esse tema tão legal? Não é tão legal quanto o anterior, mas é legal também. Subtração internacional de menores? Tudo certo, não é? Então, nós temos de lembrar, nós também temos uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil, então ela é força de lei, ok? Lei ordinária, tá, pessoal? Força de lei, que vai determinar o regresso das crianças que são subtraídas de forma ilegal pelos seus genitores ou pessoas que possuem a sua guarda. E nós vamos discutir lá na residência habitual da criança, então lá na residência habitual da criança, nós vamos discutir a guarda, ok? Onde eu tirei isso? Lá no artigo 7º da LINDB. Direito de família, nós usamos qual elemento de conexão? O domicílio. Ok? Nenhuma dúvida? É isso? Então é isso, pessoal. Um beijo para todos vocês.
Vou ver se semana que vem eu trago uns exercícios para nós fazermos. Tá bom? Uns exercícios de adoção, subtração e sucessões. Tá bom? Quem quiser fazer o trabalhinho do final do semestre, não saia, tá bom? Não saia.